Um canguru que faz boxe, um leopardo atacando um macaco, um gorila muito orgulhoso ou ursos muito rudes. Fica à vontade, aqui estão algumas lutas impressionantes e extremamente violentas dos animais. Na reserva de jogo de areia do Sabe, no Parque Nacional Kruger, na África do Sul, um leopardo adulto andava à procura de presas para comer. Ao se aproximar de duas árvores enormes, ele sentiu algo passar por cima da cabeça. Ele foi atraído pelo movimento da folhagem, que se movia de forma animada. Ele percebeu que certamente não era o vento que poderia fazer isso. Não demorou muito para ele ver um macaco agarrado a um dos galhos. Ele decidiu que este infeliz macaco seria sua refeição. Com suas longas garras e patas poderosas, o leopardo subiu na árvore da qual o macaco estava pendurado. Mas percebendo que ele estava longe, ele voltou a descer e subiu em outra árvore. Ele queria saltar horizontalmente ao invés de verticalmente. O macaco, que estava sendo inteligente, pensou que o leopardo nunca conseguiria subir tão alto. Mas ele estava errado. O felino tinha um truque na manga. O leopardo subiu a árvore pouco a pouco, pulando de galho em galho, e ao avaliar a distância que o separava do macaco, ele pulou sobre ele, o pegou, canalizou debaixo das patas e o matou. O primata, que estava muito confiante e subestimou as habilidades do leopardo, teve uma surpresa. É verdade que o leopardo não está acostumado a caçar presas no ar, mas no chão, e o felino acabou ficando sem fôlego. Mas ele estava tão orgulhoso de si mesmo que agora, assim que pegar uma presa, só precisa levantar a cabeça para o céu, porque o resto é fácil. Em um parque natural na Austrália, um canguru solitário estava comendo grama pacificamente, quando de repente percebeu que alguém havia se intrometido em seu território. Este indivíduo não era um predador, mas também não era familiar a ele, não fazia parte da sua espécie. O canguru percebeu que era necessário fazê-lo fugir. Na verdade, era um bode velho que tinha vindo para se convidar em seu território para roubar alguns ramos de grama muito saborosos. O marsupial, não muito feliz com a chegada da cabra, decidiu saltar em sua direção para afastá-la, mas o bode, muito teimoso, se manteve firme e não saiu na primeira advertência. Vendo que o bode se recusava a sair, o canguru ficou sério e puxou sua arma infalível, seus socos. Um após o outro, ele começou a dar golpes violentos na direção do seu rival, até que o bode finalmente decidiu partir. O canguru, muito orgulhoso de si mesmo, virou-se sobre o calcanhar e foi embora. Mas alguns minutos depois de virar as costas, o bode decidiu seguir o canguru para provocá-lo de novo. O marsupial, que não estava acostumado a atacar um animal desta espécie, percebeu que estava lidando com um cara durão. Ele foi bem avisado. Da próxima vez, ele não vai subestimar a tenacidade de um bode velho. Nesta praia paradisíaca da Ilha de Sable, na Nova Caledônia, um pássaro bahamiano estava sentado na areia com seus amigos. Eles estavam aproveitando o sol suntuoso naquele dia. A certa altura, nosso amigo quis dar um mergulho na água para esfriar, pois estava um pouco quente do seu bronzeado. Ele decidiu entrar na água e nadar por alguns minutos, mas assim que ele colocou sua barbatana, um enorme tubarão-tigre saltou sobre ele do fundo do oceano antes que ele soubesse. O pássaro, chocado, foi engolido em uma mordida pelo enorme tubarão. Infelizmente, ele não nadou por muito tempo, mas se sacrificou por seus amigos, pois assim que viram a cena horrível diante dos seus olhos, afastaram-se da beira da água para evitar ser a próxima refeição do tubarão. Se isso não é bravura! No zoológico de Omaha, um zoológico americano no estado de Nebraska, nos Estados Unidos, um gorila, dividindo uma jaula com outro, recebeu várias dezenas de visitantes ao mesmo tempo, querendo fotos. Orgulhoso de si mesmo, o gorila queria mostrar toda a sua força e poder, então ele começou a andar se achando pela gaiola, indo de um lado ao outro. Mas enquanto estava de costas, outro gorila decidiu roubar seu trovão. Este, por sua vez, começou a se exibir para os admiradores, o que incomodou um pouco o nosso amigo. Então, sentindo que os holofotes não estavam mais sobre ele, o segurança pulou sobre seu rival, dando golpes violentos e o convidando a lutar. Um espetáculo que era ideal para os visitantes que adoram este tipo de cena. Após alguns golpes brutais dados e recebidos por seu inimigo, o gorila decidiu declarar-se derrotado e retirar-se, incapaz de suportar tal espetáculo. Ele rapidamente lamentou ter provocado seu vizinho e declarou guerra contra ele. Isso vai ensiná-lo a não ficar se achando por aí, porque sempre há mais do que ele pode aguentar. Em uma reserva natural na África, um leão que se chama Bob Marley, por conta dos seus rastas, avistou uma grande toca de javali. Ele decidiu ficar perto dela até que o animal saísse. Parece que o Bob Marley estava certo em sua canção Waiting in the Vein, porque a espera se tornou insuportável para o leão Bob Marley, que começou a ter uma grande dor de barriga. Então, ele começou a cavar a toca.
Ele cavou por 7 horas inteiras. Toda vez que se cansava, ele parava e começava de novo, depois de um descanso de 20 minutos. O javali, por sua vez, estava tentando fugir do buraco. A certa altura, perto do final do dia, quando o leão estava prestes a jogar a toalha e sair, começou a chover. Choveu tanto que a toca se encheu de água e o javali foi forçado a sair para não se afogar. Naturalmente, o leão aproveitou a oportunidade para transformar a situação em seu favor. Quando o javali saiu, o leão o agarrou e o matou na hora. Ele arrastou sua presa com ele para trazê-la de volta com orgulho. Mesmo que ele tivesse que sujar a mão e sujar a bagunça, ele adorou ter trazido uma presa tão carnuda quanto esta. Durante a época de acasalamento, alguns animais se exibem, outros exibem seus recursos físicos, alguns exalam seu cheiro para atrair os companheiros e outros lutam para conquistá-los. Na península do Alasca, estes 2 ursos marrons foram filmados em volta de um campo. Estavam no cio e seu primeiro objetivo era encontrar uma fêmea. Uma vez que encontraram, os 2 machos não gostaram da sensação de que estavam competindo um com o outro. Nos ursos, como em muitos outros animais, as fêmeas vão escolher com quem eles vão acasalar, e para isso, uma luta acontece, onde o vencedor tem a fêmea. Então, para conquistar seu futuro companheiro, eles começaram a lutar muito violentamente. E acredite, uma luta entre 2 ursos Kodiak é um espetáculo e tanto. O urso Kodiak do Alasca pode pesar até 850 quilos, o que o torna um dos maiores predadores de todos os tempos para andar na terra. Suas garras podem ter vários centímetros de comprimento e as utilizam para marcar troncos de árvore, para marcar seus territórios e buscar alimentos. Os golpes das garras são acoplados a mordidas extremamente dolorosas. A batalha termina sempre com sangue. Ambos os ursos devem ter sofrido com a luta, pois lutas deste tipo podem levar a lesões graves e às vezes fatais. No final, eles simplesmente decidiram terminar sua luta. De qualquer forma, eles estavam em maus lençóis naquele dia. O ambiente não era muito festivo. A única coisa boa é que ambos estarão bem treinados para a próxima luta. Com a língua de uma víbora, o corpo de um crocodilo, a agilidade de um tigre e o apetite de um lobo, os dragões Komodo são animais incrivelmente surpreendentes. Nessas imagens, um dragão Komodo se movia pela ilha. Não era que ele quisesse conversar, mas ele tinha outro objetivo em mente. Ele queria marcar seu território e impor sua majestade para reinar sobre os outros 2.000 indivíduos que vivem na ilha. E como diz a lei da natureza, para assumir a liderança de um grupo, você tem que arregaçar as mangas e ir para a guerra. Este lagarto gigante viu outros 2 brigando pelo resto de uma carcaça deveada. A oportunidade perfeita. Então ele se lançou em uma luta contra eles. Golpes violentos de cauda caindo sobre seu inimigo, presas afiadas escavando em sua pele, e ele tentou ao máximo danificar o seu oponente, enquanto o terceiro assistia ao espetáculo sem se deixar intimidar. Após uma batalha de vários minutos, nosso amigo dragão finalmente derrotou ele e tomou poder por um tempo. A batalha foi difícil porque não é tão fácil lutar contra um adversário desse tamanho. Ele terá que recuperar suas forças e se preparar para a próxima luta, porque em breve outro vai querer prevalecer contra ele e tomar seu lugar, mas no momento ele está orgulhoso da sua façanha. No Parque Nacional Kruger, no nordeste da África do Sul, um rinoceronte estava com seu rebanho. Ele estava tranquilamente pastando a grama quando de repente uma manada de hienas veio por trás dele. As hienas são conhecidas como necrófagas, muito oportunistas, que adoram ter comida desonesta roubando a de outro animal. Como você pode imaginar, eles não queriam a grama do rinoceronte, eles queriam o próprio rinoceronte. A certa altura, uma delas conseguiu arrancar a cauda dele, deixando as costas sangrando. Pior ainda, a cauda rasgada revelou a carne pendurada em seu ânus. As hienas estavam desesperadas para machucá-lo e comer a carne fresca, sangrando e ainda quente. Eles o agarraram e se revezaram para puxar a carne pendurada em seu dorso com seus dentes. O pobre mamífero, muito lento e pesado, não conseguiu se defender. Depois de um tempo, vendo que não tinha outra escolha, o rinoceronte começou a correr em direção ao rio, na esperança de mergulhar na água e escapar das hienas. Não sabemos o que aconteceu com o pobre rinoceronte, mas deve ter sido uma dor de cabeça. Acho que ele não poderia sequer sentar por muito tempo. Mas é sério, a natureza é assim. Mesmo quando você é um grande mamífero, você ainda tem que tomar cuidado. Então, qual dessas sequências você gostou mais? Conte pra gente nos comentários. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações.